Oi, gente, Dani Freitas aqui no meu cantinho, no canal As Cartas Ciganas. Eu tô aqui ainda num lugar delicioso, curtindo férias, um pouquinho offline. Então eu não tenho postado todos os dias, né, no Instagram, no Facebook, mas eu já até coloquei um stories lá falando sobre isso, né, sobre esse momento em que a gente flui junto com o fluxo natural da vida e todas as coisas funcionam. Apesar disso, apesar de crer, né, que existe um fluxo maravilhoso de prosperidade, abundância e cocriação, a palavra cocriação ela já traz, né, um significado importante que significa fazer junto com alguém, né, junto com o universo. E a gente precisa entender que não depende só da gente, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais tenho falado para os meus alunos, para os meus clientes, é exatamente isso. A pandemia, de uma forma geral, ela veio nos ensinar que não é só o nosso pensamento e só as nossas ações que definem aí o que vai acontecer com a gente. Muita gente positiva, incluindo eu, com viagem marcada, tendo que cancelar, tendo que pedir reembolso, tendo que cancelar hotel, tendo que fazer uma série de coisas de roteiro e passeios, porque simplesmente a pandemia veio rasgando alguns planejamentos e nos ensinando que nem sempre a gente consegue controlar tudo. Inclusive, uma das coisas que eu falo muito aqui também sobre educação financeira, né? Uma das maiores leis da educação financeira é a reserva de quê? Emergência. Para que você esteja preparado para algo que você não controla acontecer e você está coberto nesse momento. É sobre isso que eu queria falar. É porque às vezes a gente acredita, né? A gente vai ao pé da letra em algumas ações, em alguns ensinamentos, e a nossa vida acaba não andando, e eu vejo algumas pessoas batendo, né, na mesma tecla, como se dessem murros mesmo em ponta de faca, como se as coisas fossem muito fáceis, porque nós temos coaches com marketing maravilhoso nas redes sociais, ensinando sobre coisas fáceis, quando na verdade as coisas não funcionam bem assim, né? Todos nós estamos aqui vivendo essa experiência humana, né, como seres espirituais, para nos aperfeiçoarmos, para aprendermos, para trocarmos, para experimentarmos as nossas sensações. Então a raiva também é uma sensação boa, né? A frustração é uma sensação boa para a gente entender, às vezes, o que a gente quer de verdade, porque a gente vai aí na manada e esquece que os sonhos são individuais. E eu queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre essa super positividade que pode ser mais tóxica do que a gente pensa e pode fazer mais mal do que a gente julga. Quando a pessoa ela é muito positiva, eu tenho como positividade várias cartas do baralho cigano, mas hoje eu venho falar da carta das flores. As flores, elas falam sobre o presente, né? Sobre o buquê, sobre o colorido da vida, sobre a magia, sobre enfeitar as coisas, né? E quando a gente enfeita alguma coisa, a gente pode estar melhorando algo ou a gente simplesmente está observando sem o olhar da realidade. A gente está observando com esse olhar aqui, ó, que é a segunda carta que eu trago hoje, que é a carta da criança. É o olhar ingênuo demais, inocente demais e imaturo demais. Uma das coisas que eu mais ouvi, gente, quando eu tive câncer e ainda no tratamento, porque eu tenho muitos altos e baixos por conta da minha imunidade, é o quanto que o meu câncer foi resultado de uma mágoa muito grande que eu tinha no meu coração, né? Eu tive uma criação muito boa, eu tive uma família muito boa e eu não tive super, ultra, mega mágoas, não. Uma mãe doida, né? Um pai também, irmãos. Problemas familiares, gente, como todas as pessoas têm, mas eu não tenho um super, ultra, mega power bloqueio relacionado à minha vida. Até nos momentos mais difíceis, quem conhece a minha história sabe que eu tive o socorro necessário no momento em que eu precisei. Em contrapartida, eu conheço muita gente negativa, rancorosa, chateada com a vida, que tá sempre reclamando e que não pega um resfriado.
Porque não é matemática a ciência, né? As nossas células a gente pode sim controlar muitas das vezes, a gente pode conversar com o nosso corpo, mas não significa que a gente consegue mudar tudo como a gente acredita que pode. E por isso, de novo, a pandemia veio nos ensinar sobre isso. Não acredite nem por um segundo que você consegue controlar tudo, porque todos os planejamentos que você fez no dia 1º de janeiro de 2020, eu tenho certeza que tiveram que ser alterados. Se não todos, alguns precisaram ser adaptados para a nova realidade, para o novo normal. Então, quando a gente fala de positividade, de pensamento positivo, para que esse pensamento positivo possa criar em você uma frequência melhor e essa frequência atrair, criar coisas magníficas e abundantes na sua vida, precisamos também entender que faz parte da vida vivermos altos e baixos. Então, a gente conquista, a gente se decepciona, a gente se frustra, a gente perde, sim, a gente perde pessoas, a gente passa pelo luto, a gente fica doente. Quem aqui que tá me ouvindo, né? Vocês que são pessoas lindas, que eu amo tanto e sou tão grata por vocês existirem. Quem aqui pode bater no peito e dizer que nunca se decepcionou, nunca ficou doente? E eu tenho certeza que se você tá aqui, é porque você acredita em algo além da sua vida. É porque você tem fé, é porque você tem força. Isso não significa que você só precise viver com esse olhar. Você tem o direito de ficar triste, sim. Você tem o direito de ter raiva, sim. Você tem o direito de se frustrar. Essa história de que só se frustra quem coloca expectativas demais na vida, a gente já vive, gente. A gente já nasce com a expectativa de continuar vivo no dia seguinte. Imagina passar 9 meses na barriga e não ter expectativa nenhuma boa. Não funciona assim. E é isso que a gente precisa absorver, acolher e respeitar dentro de nós. Os momentos ruins, eles precisam ser acolhidos. Um dos grandes conselhos que eu dou, quem é meu cliente sabe muito bem disso, quando as coisas estão muito apertadas, quando a dor está muito grande, sabe o que eu falo para os meus clientes, para os meus alunos, para os meus amigos, para as pessoas que eu amo? Chora, se permita. Passe pelo luto, acolha a sua dor, não diminua a sua dor. Não acredite que o fato de ter gente que passa fome é maior do que o momento em que você precisa lidar com a dor que você está sentindo. Não compare dores, gente. É um outro problema hoje em dia, né? Uma disputa aí de dor. Então, quem perde a mãe sofre mais do que quem perde namorado? Não. Depende de nossas referências, depende de nossa criação, depende de toda a importância que existe em relação ao relacionamento, tanto de mãe e filho, quanto de homem e mulher, e mulher, e homem, relacionamento amoroso, porque o amor não tem gênero. Entende? O pensamento positivo, ele é maravilhoso, mas ele precisa estar ligado, né, relacionado à realidade. Então eu penso positivo no sentido de acreditar que essa vacina vai chegar e que a gente vai vencer essa pandemia. Mas vocês escutaram a minha frase? Vacina, ciência, eu acredito na ciência. Foi a ciência que me curou também. Eu criei a minha cura junto com o médico, junto com o protocolo, junto com uma série de coisas. Nós co-criamos, ninguém faz nada sozinho, gente. O pensamento positivo por si só, sem ação, não funciona. Não acredite nem um minuto que você, acordando de manhã, decretando coisas e ficando sem fazer nada, as coisas vão funcionar. Se você não fez o trabalho de semear antes, ok? Lance suas sementes, faça as coisas acontecerem, relaxe, sem super esforços, sem desespero. Acredite sim no fluxo da vida, mas acredite que você precisa se lançar para que em onda ela possa te responder. E aí é só celebrar, e celebrar de verdade, com a realidade
de ter vencido uma batalha, uma doença, uma pandemia, uma frustração, se motivando de novo, né? Colorindo de novo a vida. E ó, num outro exemplo dessa carta, se renovando de verdade, ok? Tenham um ótimo sábado, curtam esse vídeo, compartilhem, comentem que meu coraçãozinho acelera com cada comentário de vocês. E não esqueçam, ó, de se orientar